Também foram destacados aqui alguns termos em que a inteligência artificial poderia fazer uma correspondência. Your hobbies. I don't care that you like snowboarding. Am I hiring you to snowboard? Então você tem se inscrito para vagas de emprego, mas não tem sido chamado ou chamada para entrevistas. Eu vou te contar o que pode estar por trás disso, como isso se relaciona com a inteligência artificial e mais. Eu vou te mostrar como você pode usar a IA para adaptar o seu currículo e vencer esses sistemas que são utilizados por recrutamento e seleção. Vem comigo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Marden e o objetivo desse canal é justamente testar, ou melhor, ter uma experiência com as diferentes inteligências artificiais que existem hoje em dia e que estão continuamente sendo lançadas e utilizadas. E no contexto de hoje a gente vai falar sobre processos seletivos, então esse é o assunto e é aí que a gente vai entrar. Primeiro vamos falar sobre o ATS. ATS significa Applicant Tracking System. Applicant Tracking System. Numa tradução não tão literal, isso seria um sistema de acompanhamento de candidatos. O sistema como um todo permite que os recrutadores possam fazer inúmeras coisas, mas aqui a inteligência artificial ela entra num lugar muito específico, que é ali logo depois que os candidatos se aplicam para uma vaga e, obviamente, os recrutadores precisam fazer uma triagem inicial, ou seja, filtrar os currículos mais interessantes para aquela vaga, para aqueles requisitos. Um recrutador demora de 10 a 30 segundos para ler um currículo, para fazer a parte de triagem. Então ele não se aprofunda. A partir daí acaba surgindo então a inteligência artificial para fazer essa triagem inicial de uma maneira operacional, onde você tira o recrutador desse lado operacional. And while not every company uses an ATS, it is so important to know how they work and how to beat them, especially considering that 99% of Fortune 500 companies use them, and small to medium businesses are quickly following suit. Esse artigo explica que a inteligência artificial utilizada pelo RH das empresas cria um modelo do candidato ideal e a partir desses dados inseridos, pelo candidato, ele faz buscas e associações para selecionar aqueles que são mais compatíveis com o perfil que está sendo buscado na vaga. As principais empresas que estão à frente desses sistemas não defendem que isso é só uma forma de fazer os recrutadores ganharem tempo. Também é uma forma de fazer um recrutamento mais justo e com menos vieses. Aqui nós temos alguns trechos de vídeos da Gup, que é uma empresa que atua nesse nicho aqui no Brasil, fornecendo a IA deles para empresas como o Globo e Itaú recrutarem talentos. Para conseguir fazer isso, os profissionais de RH que não usam plataformas podem optar por só olhar pessoas candidatas de determinada universidade, ou só olhar as primeiras pessoas que enviaram o currículo, por exemplo. E assim vai. Critérios carregados de vieses são um risco grande para a diversidade nas empresas. Mas como que esse sistema atua na prática? Bom, respondendo isso, eles mostraram um exemplo em um dos vídeos deles e eu também vou mostrar esse trechinho aqui agora para você. Para ficar mais claro o conceito, vamos imaginar uma vaga de programador com 3 pessoas candidatas inscritas para o processo seletivo na plataforma Gup Recrutamento e Seleção. Então vamos pro exemplo. Aqui que eles estão falando é de uma vaga que tem essa descrição, tá? De forma bastante simplificada, obviamente, Está sendo mostrado aí basicamente que o candidato deve ter experiência em determinados frameworks, tem que ser voltado para equipe, para trabalhar em equipe, solucionar problemas. Então é uma descrição bem genérica. Foi publicada a vaga, algumas candidaturas foram recebidas e aqui nesse exemplo foram recebidas candidaturas da Juliana, da Gabriela e da Marina. Também foram destacados aqui alguns termos em que a inteligência artificial poderia fazer uma correspondência com relação ao perfil da pessoa e a vaga. É claro que essa correspondência não precisa ser necessariamente exata, palavra por palavra. Como eu disse, pode acontecer da IA reconhecer, na verdade, uma expressão, ou seja, um significado, uma questão mais semântica mesmo do que está escrito versus o que está escrito na vaga, ok? Então aqui foram destacados alguns termos mais a título de exemplo. A partir disso, a inteligência artificial consegue calcular mais ou menos uma similaridade entre esse perfil e aquele perfil buscado na vaga, assim permitindo que seja possível para o recrutador ou para a recrutadora um ordenamento desses candidatos para que possa ser analisado a partir do grau de afinidade. Então aqui nessa imagem, um pouco mais para frente, é possível identificar que existe uma espécie de ranking, uma espécie de ranqueamento, onde existe um grau de percentual de afinidade desse candidato ou dessa candidata, no caso, com a vaga,
E assim é possível que os recrutadores eles valorizem esses candidatos primeiro em próximas etapas, né, para que eles sejam entrevistados e sejam levados em consideração em próximas fases do processo seletivo. Portanto, é super importante entender como esses sistemas funcionam, para que a partir de agora a gente possa falar como que o seu currículo pode chegar aqui mais no topo da lista, né? A IA não está só do lado dos recrutadores, também está do nosso lado também, para a gente conseguir adaptar o nosso currículo e entender de que forma ele pode se tornar mais otimizado para esses contextos, para esses sistemas, certo? Beleza. Então agora que você entendeu como os ATS funcionam, chegou a hora de passar dicas práticas para você fazer o seu currículo se destacar. Vamos lá. Então para começar, eu resolvi trazer aqui um currículo meu, tá? Aqui é um jogo de 7 erros. Eu tô até rindo porque realmente você vai ver que o que eu vou falar logo na sequência vai contra tudo isso que eu tô fazendo aqui nesse currículo, tá? Então é para realmente mostrar o que não fazer. Assim, a gente sabe que o Canva e outros editores gráficos aí deixam tudo bonitinho, tem muitos modelos prontos, né? Que a gente gosta de usar. Mas a gente também sabe que o ATS, né? Que a gente ouviu agora falar sobre, ele se confunde muito quando ele percebe ali formatações muito complexas, imagens, então colunas, tópicos, percentuais. Então eu vou falar sobre cada um desses tópicos para você evitar e tornar o seu modelo de currículo mais simples e mais efetivo. Inclusive eu vou compartilhar com você o modelo no final do vídeo, tá bom? Beleza, segue até o final. Então a primeira coisa que você vai fazer é tirar o seu currículo do Canva, se ele estiver lá, e utilizar um editor de texto, que pode ser o próprio Word ou pode ser o Google Doc, ok? Aqui a gente tem no Word, inclusive, a chance de pesquisar por templates também. Então aqui tem alguns modelos, ok, que você pode buscar. É só vir aqui em templates e buscar currículo. Você vai encontrar aqui algumas opções e existem aquelas que também têm formatações mais complexas e que você deve evitar, como por exemplo essa aqui, mas também existem versões muito mais simples como essa aqui, onde você consegue ter uma coluna única e todos os textos necessários para o seu currículo de forma organizada, simples. Então anota aí as minhas dicas baseadas aqui nos erros que eu mesmo cometi. Primeiro, não use foto de jeito nenhum. Isso não só facilita, né, a contratação super enviesada, mas apesar do seu rostinho ser lindo, com certeza, nesse momento não importa a sua aparência. Na verdade, não importa, não deveria importar em momento algum. Então eu acho que realmente não é o espaço, não é o lugar para a pessoa ver o seu rostinho. O LinkedIn é o lugar, sim, e você pode, inclusive, colocar lá uma foto super atualizada sua no LinkedIn, com uma adaptação para ficar com uma aparência mais profissional, que também pode ser feita com edições utilizando ferramentas de AI. Inclusive, se quiser saber mais sobre isso, pede aqui nos comentários. Mas aqui no currículo não. Então, sem foto, ok? Existem vários outros artifícios visuais aqui que são um pouco desnecessários, né? Como, por exemplo, essas barras aqui de progresso. Ai, meu Deus. Essas imagens aqui relacionadas a hobbies. Então, tudo isso não é relevante, então você pode simplesmente tirar do seu currículo. Também é importante que você priorize um currículo com uma coluna só. Aqui eu estou dividindo em 2 colunas e isso realmente acaba confundindo o ATS funcionar, ok? Então evita colocar mais de uma coluna, coloca um texto corrido diretão. E aqui vai uma observação para você, caso você trabalhe em uma área criativa, como design, belas artes, enfim. Eu acho que para muitos profissionais dessas áreas deve haver algum apelo mais forte para transformar o seu currículo num lugar também para demonstrar as suas habilidades. Então, que designer você seria se você não estivesse utilizando o design também para produzir um currículo lindíssimo? Bom, acontece que o portfólio está aí para isso. Você linka o seu portfólio não só enviando ele no processo seletivo, mas também por meio de algum hiperlink, talvez, no seu currículo, e deixa para mostrar lá realmente as suas habilidades. Aqui no currículo é importante você ser mais estratégico ou estratégica e realmente utilizar esse espaço para fornecer informações o mais simples possível, até porque esses sistemas, se realmente estão sendo utilizados pelas empresas que você está se inscrevendo, eles não vão ver se você foi ou é habilidosa ou habilidoso construindo um currículo com um design. Voltando para o meu currículo desastroso aqui em cima, coloque as suas informações básicas, mas você não precisa passar o seu endereço todo, como eu estava fazendo aqui, tá?
Você pode só falar a cidade onde você mora, que isso é mais do que suficiente. O seu telefone, o seu e-mail e o seu LinkedIn também são super bem-vindos, obviamente. Mas tem gente que inclui CPF, inclui outros dados sensíveis que não deveria incluir aqui. A gente não sabe exatamente como esses dados estão sendo tratados, então, no caso de algum vazamento de dados, esses dados sensíveis seus podem realmente comprometer e gerar alguma consequência negativa para você. Então, evita. Além disso, é super interessante você colocar um resumo profissional aqui. Eu fui um pouco prolixo nesse currículo antigo, então eu recomendo que você seja um pouco mais sucinta e consiga transmitir os seus objetivos de uma forma um pouco mais direta. Mas o resumo profissional é super interessante se você consegue colocar ele aí logo no topo, porque essa é uma forma de você atingir dois objetivos, que é inserir palavras-chave ou expressões que tenham a ver com aquela descrição da vaga que você está tentando se inscrever, está tentando conquistar. E também, para o caso de algum recrutador, ter o seu currículo em mãos, depois de você ter passado pela triagem inicial, é interessante que você utilize esse espaço para prender a atenção desses recrutadores, porque eles vão ali começar de cima para baixo e esse vai ser o primeiro momento onde eles vão tecer um julgamento sobre você, se é ou não um candidato super coerente com a vaga que está sendo ofertada, certo? You'll thank me later. 6 things to remove from your resume immediately. And if we haven't met, I am Christina Senior, corporate recruiter. I've been recruiting now for 13 years. I used to say 12 plus, but now it's 13. Let's go. Photo. I don't care what you look like. And I say that lovingly. Cute colors. If you're applying for a job at a daycare, sure. If you're applying for some sort of creative job, sure. Other stuff, and the ATS doesn't like it, ATS being applicant tracking system. Number 3, your full address. We're not sending stale mail. Make sure you have your address on the application, and that is it. 4, objective. Your objective is always to get the job you're applying for. That is it. Put a professional summary there. Use the 6 seconds you have wisely. What do I mean by 6 seconds? That is the time you have to hold a recruiter's attention. That is it. Sometimes less, depending on the recruiter. I've been doing this for a long time. Okay? Your hobbies. I don't care that you like snowboarding. Am I hiring you to snowboard? Inclusive, fica a dica, se você constrói tudo isso aqui no editor de texto de uma forma muito simplificada, isso vai facilitar a sua vida depois na hora de personalizar o seu currículo inteiro para cada vaga, mas isso a gente vai falar já já. Ah, mas a plataforma que eu me inscrevi, eu tenho que preencher campos para me inscrever, então eu não posso submeter um currículo e nem posso criar um resumo profissional. Bom, nesse caso, paciência, Foca em personalizar as outras seções do seu currículo com as experiências profissionais que você teve. Ah, mas na plataforma que eu estou utilizando para me inscrever, eu faço um cadastro com os meus dados e depois eu me inscrevo nas vagas, mas é tudo baseado no mesmo currículo. Eu não consigo alterar uma informação para uma vaga específica. Nesse caso você vai ter que ser bem sábio em relação a quais são as expressões e as palavras-chave que você vai utilizar para narrar a sua trajetória profissional até o momento, levando em consideração, claro, aquelas vagas que são mais interessantes para você. Uma outra dica é que você evite colocar experiências profissionais, formações, enfim, que não estão relacionadas com a vaga para a qual você está aplicando, tá? Por exemplo, se você está buscando uma vaga de assistente de cozinha, pode ser pouco estratégico você adicionar no seu perfil a sua experiência como analista de dados ou como atendente de call center. Na prática, isso pode dificultar ali o cálculo da similaridade do seu perfil com relação à vaga e até tornar o seu perfil com menos afinidade em relação àquilo que está sendo divulgado. Você pode até estar buscando oportunidades em áreas distintas, tá? Mas aí, nesse caso, pode fazer mais sentido você construir CVs, currículos distintos também. Cada um contando uma história em relação a por que você deveria ser considerado ou considerada para aquela vaga, a partir das suas formações e experiências profissionais relacionadas a ela. Uma ideia que pode ser interessante é você construir um currículo seu o mais completo possível, reunindo todas as experiências profissionais que você já teve. Essas informações podem ser inseridas como um contexto numa conversa no ChatGPT e a partir daí você enviar as vagas posteriormente para o chat poder filtrar quais são as experiências e informações do seu currículo, da sua trajetória que podem ser mais interessantes para aquela vaga em específico.
Nessa mesma linha, vale você deixar uma conversa lá no ChatGPT específica para esse destino. Assim, você vai deixar ela cada vez mais alimentada de contexto para que você possa fazer as manipulações dessas informações posteriormente com muito mais facilidade, sem precisar refazer um prompt, refazer o seu pedido para o chat. Então aqui vai um prompt para poder te ajudar a entender mais na prática como isso pode acontecer. Dentro dessa conversa aqui, eu estou dizendo assim: oi chat, inclusive vale dizer que eu acabo tendo esse costume de cumprimentar o chat. Eu sei que é inútil, não precisa, mas é a educação que minha mãe me deu, o que eu vou fazer? Não consigo evitar. Enfim, vou te abastecer de informações sobre toda a minha trajetória profissional, né? Toda a minha formação e experiência profissional. E depois disso, enviarei descrições de vaga. Para cada uma, preciso que me devolva um texto para que eu use como CV, incluindo as experiências, formações e quaisquer informações que sejam exclusivamente pertinentes para essa vaga. Também é importante que os textos do CV não possuam tópicos, utilizem o método do Google ação mais quantificável mais impacto, já vou falar sobre isso, e tenham palavras-chave ou expressões semânticas similares àquelas utilizadas na descrição da vaga, com o fim de maximizar a afinidade ou similaridade entre o meu perfil profissional e a vaga em sistemas de acompanhamento de candidatos, ATS. Por fim, aproveite para garantir a correta ortografia e escrita segundo a norma padrão da língua portuguesa. Então, o que eu fiz? Eu fui até o LinkedIn, peguei uma vaga qualquer que apareceu e joguei aqui essa descrição da vaga para o meu prompt, para o meu ChatGPT fazer o que eu pedi, né? Adaptar o meu perfil, com base nas informações que eu forneci anteriormente, para essa vaga. É interessante notar que a gente precisa revisar algumas coisinhas. Por exemplo, aqui a gente tem experiências um pouco mais trabalhadas, né, que tem mais a ver com essa vaga, mas existem experiências demais aqui, não precisava ser isso tudo. É sempre importante a gente revisar o que o ChatGPT está trazendo para a gente e, claro, que na medida que você vai realizando esse exercício que eu comentei aqui, de enviar uma nova vaga e fazer novos ajustes, é importante que você treine a máquina para que ela possa reconhecer quais são os padrões que ela deve utilizar nas próximas sugestões, né, de currículo para você. Também é importante você, eventualmente, checar nessa empresa que você está buscando se inscrever, lá no LinkedIn, se existem pessoas que declararam, né, estar trabalhando nela, em áreas específicas que você tem interesse, né? Vai que você consegue, de repente, ver qual é o perfil dessas pessoas, ver quais são as palavras que elas estão utilizando, quais são as experiências que elas têm, até para você ter uma referência, né? Uma forma de você se inspirar e se embasar antes de fazer a revisão desse currículo que o GPT mandou para você, beleza? E eu não posso esquecer de falar rapidamente sobre esse método do Google aqui de ação mais quantificável mais impacto. Na verdade, isso é só uma regrinha e eu não chequei se de fato se origina do Google, tá? Então fica aí uma checagem de fato para ser feita, mas é uma regrinha super útil para você conseguir quantificar o impacto que você teve em cada experiência profissional sua. Então, ela basicamente consiste em você utilizar verbos de ação, como, por exemplo, levantei, publiquei, conquistei, gerei determinado resultado, né? E aí, esse resultado deve ser quantificável, você deve utilizar algum tipo de métrica, então, dinheiro, leads, algum resultado quantificável, né? Dentro daquela atuação que você teve especificamente e, claro, os valores, né, relacionados a essa métrica para você demonstrar, né, como que você gerou impacto nessa organização que você trabalhou anteriormente, nessa experiência profissional ou então, enfim, em alguma pesquisa que você teve. Eu acho que isso ajuda muito a materializar e deixar muito nítido para os recrutadores como que você gera resultados para os lugares onde você trabalha e com isso o seu perfil fica bastante atrativo de um jeito extremamente direto e simples. Então fica aí a regrinha com boa prática para você utilizar também. E aí talvez você tenha chegado aqui e esteja pensando, caramba, onde que a gente foi parar enquanto sociedade, né? Olha quanta coisa eu tô tendo que ver aqui de conteúdo para poder conseguir uma oportunidade, um trabalho, né? Então isso, obviamente, pode gerar aí algumas reflexões. Mas eu quero te lembrar que também, décadas passadas, era muito diferente conquistar uma oportunidade de emprego, né? Era muito manual, muito analógico, as pessoas enviavam cartas, né? E com certeza os processos seletivos eles eram muito mais embasados em quem indicou, muito mais viesados, então
não é de todo ruim o fato da gente ter passado por uma transição de sociedade, né? A gente ganhou várias facilitações com o avanço da tecnologia e várias coisas, só que com isso a concorrência entre os candidatos também se acirrou. Faz parte. Então a gente está numa sociedade diferente mesmo. Ainda assim, algumas coisas antigas continuam valendo e valendo muito. O networking pode ser totalmente relevante para você conseguir a sua oportunidade de trabalho, né? Às vezes o fato de você conhecer pessoas de determinado contexto, de determinada empresa, podem facilitar para que o seu currículo seja recebido de forma diferente, né? As indicações ainda têm muito peso no mercado de trabalho, então eu falo isso até para mim mesmo. Eu acho que durante algum tempo eu acabei me deixando ficar ali numa zona de conforto em relação à minha bolha social, assim dizendo, né, em relação a conhecer pessoas de fora dessa bolha, mas eu acredito que a gente colhe muitos frutos quando a gente tenta furar essa bolha e conhecer pessoas de outros contextos e com interesse genuíno de conhecê-las, né? Eu acho que isso abre portas pra gente, ainda mais a gente fazendo isso digitalmente, a gente aumenta a nossa presença e, portanto, a gente é mais lembrado. Então, realmente, algumas das coisas que antigamente funcionavam continuam funcionando, então não despreze isso de forma alguma, porque o ATS, né, a inteligência artificial dentro do recrutamento e da seleção, é só um pedacinho. Tem todo o restante também que está relacionado ao processo seletivo, que também tem a ver com a sua rede, com a forma como você se comunica com as outras pessoas, enfim, várias outras características aí do seu perfil. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido muito rico para você e que você alcance os seus objetivos profissionais acima de tudo. Só para te ajudar um pouquinho mais, eu estou deixando aqui na descrição o modelo de currículo para você se inspirar e utilizar como referência. Também estou deixando aqui o link do GPT que eu utilizei para poder fazer esse promptzinho básico aqui, caso você queira se inspirar para você utilizar aí também. E eu acho que é interessante também dizer que eu consolidei um baita do material a partir da pesquisa que eu fui fazendo em torno desse assunto, então eu vou disponibilizar ele aqui embaixo também para você poder acessar e, claro, continuar estudando e entendendo quais formas você pode ter para se destacar nesses processos, ok? Grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.